Olá, bem-vindos ao Seminário Teológico Talmid. Estamos começando mais uma classe de liderazgo bíblico e hoje dia vamos estudar o princípio de liderazgo número 3. En las clases pasadas hablamos del princípio número 1, que es un líder es confiable. E também hablamos do princípio número 2, que é um líder toma a iniciativa. Hoje vamos falar do princípio de liderazgo número 3, que é um líder utiliza el buen juicio. Los líderes a menudo são chamados a assumir uma certa quantidade de risco legítimo e calculado. Pero um bom líder nunca toma uma decisão que é pura aposta. Os líderes sábios não apostam com sua gente, não sometem a sua gente a riscos innecessários. O conselho de Pablo foi buen juízo. A maneira mais rápida de perder a confiança de las personas não é predicando um mal sermão. La gente lo perdonará. A forma mais rápida de perder a credibilidade como líder é tomar uma decisão tonta que leva as pessoas a um calejón sem salida ou ao final de um muelle. Há que ser prudente e buscar um conselho sábio en el liderazgo. Los buenos líderes são analíticos, compreendem quando existe um risco calculado, pero evaluam cuidadosamente o risco e planificam as contingências. Ou seja, o risco não pode paralisar a um líder. Ele tem que tomar decisões, buscar salidas para os problemas que vão a surgir. Então, os líderes são analíticos, compreendem quando existe um risco calculado, pero evaluam cuidadosamente o risco e planificam as contingências. Se avecina um desastre e não há salida, não sigue adelante. Então, percebe-se também que há necessidade de flexibilidade. Lucas escreveu em Hechos, capítulo 27, versículo 21, quando haviam passado muitos dias sem comer, Pablo se puso em pé em meio de ellos e dijo: Amigos, debierais haber-me hecho caso e não haber zarpado de Creta, evitando assim este perjuízo e pérdida. Pablo estava falando não só para repreendê-los, sino para animá-los. Su ponto não era burlar-se, sino alentar. Pablo rapidamente deixou claro suas intenções. Em Hechos 27, 22 podemos ler: Pero agora os exorto a tener buen ânimo, porque não haverá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Essa é uma confiança bastante forte. De onde sacou Pablo essa confiança? Ele explicou. Em Hechos 27, versículo 23 e 24, podemos ler: Porque esta noite estuvo em minha presença um ángel de Deus, de quem sou e a quem sirvo, dizendo: Não temas, Pablo, has de comparecer ante el César. E he aqui, Deus te ha concedido todos os que navegam contigo. Aqui, então, há uma quarta característica de todo liderazgo sábio que vamos falar na sequência. Pero, en este ponto que estávamos vendo, hablando, el liderazgo, um líder utiliza el buen juicio. E mire que o juízo de Pablo não foi basado
simplesmente em lo que ele pensava, pero estava basado em aquello que Deus havia lhe dicho, que Deus havia lhe hablado. Entonces, un líder utiliza el buen juicio. Muy bien. El cuarto principio de liderazgo que vamos a ver es un líder habla con autoridad. Ele tinha discernimento, compreensão da situação, de lo que venia por adelante, estava basado em lo que Deus mesmo lhe estava falando, e então, por isso, falava com autoridade. Pablo tinha a promessa de segurança de Deus. Sua segurança estava em la promessa de Deus. Estava seguro de que era verdade. Sabia que Deus todavia controlava os ventos e que se Deus queria que Pablo testificara ante César, um naufrágio não seria o obstáculo. Además, se Deus prometia a segurança de cada uno, de cada alma em el barco, Pablo podia descansar em la confiança de que Deus cumpriria sua palavra. Por lo tanto, Pablo pudo hablar com a maior audácia e convicção. Sua notável segurança não nasceu de la confiança em si mesmo, surgiu de la certeza de que Deus haria lo que havia dicho. Em 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, Pablo escreveu, se somos infieles, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, Pablo poderia confiar em la promessa de Deus, em lo que Deus havia dicho a ele. Deus tinha um propósito, Pablo tinha que estar delante de César para testificar aí. Então, ele falou com autoridade em aquele navio aonde estava. Hablar com autoridade não hablam com autoridade, não é hablar com uma atitude autoritária. A pomposidade e a arrogância não são o mesmo que a autoridade. A assombrosa autoridade com a que Pablo falou era uma autoridade inquebrantável, derivada de sua certeza absoluta de que a palavra de Deus era verdade. E suas promessas eram confiáveis. Ele falou definitivamente, ele sonava seguro e assertivo. Um verdadeiro líder pode falar com tanta audácia, porque sabe de que habla. Habla com confiança, com autoridade, porque sabe o que é verdade. Ele lo vê claramente, a verdade de Deus. Em el caso de Pablo, se mantuvo em la própria autoridade de Deus. Ele tuvo uma revelação directa de Deus mesmo. La escritura es la misma voz de Dios, viva y poderosa para el creyente, ilumina por el Espíritu Santo que mora en ella. La escritura, dijo Pablo, es la mente de Cristo, como está escrito en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16. Entonces, un líder para hablar con esta autoridad necesita conocer la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, un líder tiene que conocer la palabra de Dios, conocer la revelación de Dios en su palabra. No hay que buscar revelaciones fuera de la palabra. La revelación está en la palabra de Dios. Cada líder que es cristiano tiene mucho más que cualquier líder mundano, porque tenemos la verdad de Dios y su Espíritu como nuestro maestro. Todo esto significa que un líder debe conocer las escrituras. Ele debe creer com uma convicção inquebrantável de que a palavra de Deus é verdadeira e deve ser capaz de comunicar a verdade da palavra de Deus com confiança e convicção. A voz da autoridade deve transmitir força e poder.
A menos que realmente sepa de que está hablando, não pode falar com claridade e com autoridade. E se não pode projetar verbalmente a certeza, a confiança e o coragem basados em el conhecimento, le resultará muito difícil liderar a la gente. ¿Se acuerdan de cuando Jesús dijo a Pedro de que echara la red a un lado del barco? Y Pedro dijo, sobre tu palabra. O sea, la palabra de Jesús foi uma palavra com autoridade. Os fariseus e as pessoas que ouíam Jesus falar, uma das coisas que todos constatavam era de que Jesus falava com autoridade. ¿Por quê? Porque ele conhecia o Padre. Ele conhecia, obviamente, as escrituras de entonces. Entonces, nosotros como líderes, para hablar com autoridade, temos que conhecer a palavra de Deus, porque é ella que nos dá autoridade de lo que é a vontade de Deus para su gente. Entonces, ele sabe de lo que está hablando, o líder que conhece a palavra de Deus. Ele sabe de lo que está hablando, ele entende os problemas, ele vê as soluções, ele lo comunica todo claramente para que todos estejam motivados para fazer lo que se necessita. Isso é lo que diferencia o liderazgo espiritual e bíblico de qualquer outro tipo de liderazgo. Podemos falar com absoluta confiança, sempre que derivamos nossa autoridade da verdade inquebrantável da palavra de Deus. O líder sempre deve señalar suas fuentes de autoridade. La gente está buscando autoridade em la que puedan confiar. A la gente les gusta uma pessoa que tenha autoridade e que pueda demonstrar esta autoridade. Então, o líder deve señalar sua fuente de autoridade. A gente está buscando autoridade em la que puedan confiar. Se acuerden também que em Hechos, nós encontramos que quando os apóstolos, em el inicio de la iglesia, quando a iglesia empezó, las primeras persecuciones, quando os apóstolos foram levados a la cárcel e delante de las autoridades, e as autoridades lhe disseram que deixaram de hablar de Jesus, e eles contestaram que não podiam deixar de hablar do que haviam visto e de lo que haviam ouído. E aquelas autoridades reconheceram que eles haviam estado com Jesus, porque hablavam com autoridade. Então, o líder sempre deve señalar sua fuente de autoridade. E se o líder está conhecendo, estudando a palavra de Deus e em comunhão com Deus, em sua vida devocional, todos os dias, as pessoas mesmas reconhecerão que o líder tem autoridade e que esta autoridade viene de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. La gente está buscando autoridade en la que puedan confiar. A las personas, y las personas amam la verdade, que amam la verdade, seguirán a alguém que comunica a verdade de Deus com autoridade. Se sabes a verdade, háblala com autoridade. Isso é o que hace o verdadeiro liderazgo. Jesús sorprendía a la gente por la manera en que hablaba con autoridad. Por supuesto, él tenía autoridad inherente, porque él era Dios encarnado. Pero su modo de hablar contrastaba marcadamente con el de los escribas y de los fariseos. Mateo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, nosotros podemos leer: quando Jesus terminou estas palavras, as multitudes se admiravam de sua enseñanza, porque les enseñava como uno que tiene autoridade, e não como sus
escribas, ou seja, os escribas e fariseus que ensinavam nesse entonces não tinham autoridade, não demonstravam autoridade, pero Jesus sim tinha autoridade do Padre. Ele falou com autoridade divina. Ele tinha a verdade de Deus. E lo dijo tão claro que em Juan 8:26 ele dijo: Tenho muito que dizer e juzgar de vosotros, pero el que me enviou es veraz, e eu las coisas que oí de él, estas digo al mundo. El sabio líder espiritual se encontra em la mesma autoridade. Para nós não é eu te digo, ou em verdade é assim disse o Senhor, pero é a mesma autoridade. E quando haces isso de maneira correta e precisa, levantas a outros e los enobleces. Esse é o que hizo Pablo. Ele não estava abrasivo, ele não foi abusivo, ele não era arrogante, nem se engrandeceu a si mesmo, pero confiava em la promessa de Deus e suas palavras transmitiram essa confiança. De hecho, lejos de exaltar-se a si mismo, el objetivo de Pablo era adelantar a los demás. El objetivo y el efecto final del discurso de Pablo era animar e alegrar a aqueles homens que estavam desanimados e descorazonados, desesperados por suas vidas. Les prometeu com a própria autoridade de Deus que não haveria pérdida de vidas entre os que estavam a bordo. E para falar isto, certamente tinha que ter muita confiança, muita convicção de los propósitos e de las promessas de la direção de Deus. Aqui há, então, uma quinta característica de um líder verdadeiro, pero esta vamos falar em nossa próxima classe. Que Deus les bendiga e hasta pronto.